Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Kleber, professor de matemática. Vamos dar continuidade à nossa aula? Na aula de hoje, ainda vamos continuar falando sobre equações, tá bom? Nós da EJA vamos continuar falando sobre o tema, no mês de julho, meio ambiente e trabalho. As frações, elas podem contribuir, como vimos na aula anterior, muito para esse tema. Dando sequência, as frações, elas são um conteúdo muito importante. Por quê? Porque no seu conhecimento matemático, as frações ela é base para que você possa avançar nos seus estudos em matemática. Além disso, manipular frações, fazer operações com frações, também te ajuda quando você está desenvolvendo algum tipo de trabalho. Por exemplo, quando você tem que comprar um cano PVC, quando você tem que comprar uma barra de ferro. Tudo isso, conhecer as frações, vai te ajudar muito nesse sentido, ok? Então vamos lá. Antes de iniciarmos o assunto principal da aula de hoje, que é operações com frações, nós vamos relembrar dois conceitos aqui que são importantes. Um desses conceitos está diretamente relacionado com o que a gente viu na última aula. Na última aula nós falamos, a gente encerrou dizendo sobre frações equivalentes. Um dos assuntos aqui é nesse caso, por exemplo, o caso em quando as frações são iguais. Vejamos como isso funciona? Então, vamos utilizar, vamos ver dois assuntos aqui, frações equivalentes e número misto. Depois dessa sequência, a gente vai entrar de fato nas operações com frações. Esses dois assuntos são muito importantes. Por quê? Porque eles auxiliam, quando nós estivermos realizando as operações com frações. As operações vão estar indicadas em determinados pontos, como frações equivalentes. Então, para resolver as operações, nós vamos precisar do seguinte. As frações equivalentes, elas vão simplificar o nosso cálculo, vai tornar isso mais simples para nós. O número misto, em muitas situações, vai aparecer esse número misto também. E nós temos que saber manipular esse número misto, tá certo? Então vamos ver um pouco mais sobre esses conceitos. Bom, então vamos explorar frações equivalentes. Vamos focar no exemplo aqui para ficar mais fácil. No primeiro caso, nós temos um inteiro. Tá ok? E esse inteiro a gente vai fazer uma operação com ele. Nós vamos dividi-lo em 4 partes iguais. Lembrando que a gente viu na aula anterior, a fração, ela só existe, no caso aqui, quando as partes são exatamente iguais. Então, nesse exemplo, a gente tem 4 partes, exatamente iguais. Então, aqui, nesse inteiro, nós pegamos 2 partes. Vejamos, então, importante. Esse próximo inteiro, ele é exatamente do mesmo tamanho do anterior. Porém, agora a gente vai fazer uma divisão um pouco diferente. Nesse caso, nós dividimos esse inteiro em 8 partes. E quantas partes nós vamos tomar desse inteiro? Vamos tomar 4 partes, tá ok? Então vejamos, nesse caso aqui, qual é a fração que vai resultar isso aqui? Então, essa fração é 2/4. Lembrando que a gente já viu, que o numerador é quantas partes do inteiro eu vou tomar e o denominador é quantas partes do inteiro que eu dividi. Vejamos então a segunda fração. A segunda fração é 4/8. 4 é o numerador e 8 é o denominador. Observe o seguinte, olha que interessante essas duas partes que nós tomamos do inteiro. Aqui eu tomei 2 partes e aqui eu tomei 4 partes. Vamos ver o que acontece? Observe. Eu vou pegar essas 2 partes do primeiro inteiro, que está relacionado com a fração 2/4, e vou colocar aqui. Veja só o que vai acontecer, que interessante. Peguei as 4 partes que eu tinha tomado e coloquei aqui. Observe, essas partes elas são exatamente iguais. O que diferia uma da outra? Que aqui eu dividi em 4 partes e aqui eu dividi em 2. Mas que quando eu coloco elas paralelas uma à outra, eu observo que elas são iguais. Só que em frações a gente diz que elas são equivalentes. Esse é o processo. Vamos ver um exemplo agora para ficar um pouco mais fácil essa compreensão? Vamos então ver o processo de determinação de frações equivalentes. Observe o seguinte. Para determinar frações equivalentes, o que nós precisamos? A gente vai fazer, vamos multiplicar o numerador e o denominador
pelo mesmo número. Como assim? A gente pode fazer isso, pegar uma fração e multiplicar numerador e denominador? Como assim? Vamos entender esse processo? Observe. Vamos pegar essa fração aqui, né? Só relembrando que fração é essa? Essa é uma fração própria, né? Em que o numerador é menor do que o denominador. Muito bem. Veja o seguinte. Olha só. Eu vou multiplicar essa fração, né? O numerador e o denominador por um mesmo número. Vamos ver o que acontece? Vamos multiplicar por 2 aqui e por 2 aqui. Então, obtemos a fração 4 sobre 10. Então, olha só o que nós podemos observar. Vamos pegar essa fração e vamos multiplicá-la novamente por 2. Só que antes de fazer isso, vamos fazer assim. Ó. Vamos pegar R$2 e vamos distribuir para 5 pessoas, que era a fração inicial que eu tinha. Então, cada uma dessas pessoas vai receber exatamente 40 centavos. Agora, vamos pegar a outra fração que nós montamos, 4 sobre 10, e vamos imaginar que eu tenho R$4 e vou distribuir para 10 pessoas. Olha que incrível! Também cada um vai receber 40 centavos. Então, esse processo de multiplicar a fração por um mesmo número, tanto no numerador quanto no denominador, ele pode ser feito. Ou seja, essas duas frações, 4 sobre 10 e 2 sobre 5, nós dizemos que elas são equivalentes. Então, esse é o processo de nós determinarmos frações equivalentes. Basta multiplicar o numerador e o denominador por números iguais, tá bom? Não se esqueçam disso. O número tem que ser o mesmo no numerador e o mesmo no denominador. Vamos ver mais um exemplo para compreender mais sobre frações equivalentes? Observe esse exemplo. Determine duas frações equivalentes a 3/5. E esse exemplo, pessoal, vai ser interessante pelo seguinte. Ele vai ter mais de uma resposta, ok? Em matemática, pode ter mais de uma resposta? Dependendo da situação, sim. Então, vamos compreender isso? Observe. Eu vou pegar a fração 3 sobre 5 e vou multiplicar por 3 o numerador e por 3 o denominador. Então, eu vou obter uma nova fração. 3 vezes 3 é 9. E 5 vezes 3 é 15. Então, a fração 9 sobre 15 é equivalente à fração 3/5. O nosso exercício pediu duas frações equivalentes. Então, vamos encontrar mais uma? Vamos pegar a fração original 3/5 e agora vamos multiplicar ela por 4, o numerador, e por 4 o denominador. Então, o numerador vai ficar 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Encontrei uma nova fração equivalente. Então, problema resolvido. Encontrei duas frações equivalentes. Mas, se eu tivesse multiplicado, ao invés de 3 e ao invés de 4, por outros números, essa resposta também estaria correta. Observe. Vamos pegar agora a fração 3 sobre 5 e multiplicar por 5 e por 5, tanto o numerador quanto o denominador. Não se esqueçam, para obter a fração equivalente, tem que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 5, 25. Agora, vamos pegar de novo a fração original e vamos multiplicar agora por 6, tanto o numerador quanto o denominador. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. Então, ó, essas duas frações também são equivalentes à fração 3/5. Observou, então, que eu posso ter mais de uma resposta dependendo da situação? Então, pessoal, dando sequência à nossa aula, vamos estudar agora número misto. Vejamos o que acontece. Observe, já estudamos
as frações impróprias. Então, a fração imprópria, ela pode ser escrita na forma de número misto. Como assim? Número misto? Vejamos. Esse tipo de número é formado por uma ou mais partes inteiras, mais uma parte fracionária. Vamos ver agora, então, como isso funciona na prática? Aqui temos uma fração, a fração 3/2. Nós vimos que ela é uma fração imprópria. Bom, então vamos fazer uma transformação nessa fração. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre a fração imprópria, como representar ela? Então vamos usar desse conceito. Então olha só, então na fração imprópria nós precisamos, nesse caso aqui, de 2 inteiros. Então esse inteiro eu dividi em 2 partes, porque isso não mudou. O denominador continua sendo quantas partes do inteiro nós vamos dividir. E o numerador é quantas partes do inteiro eu vou tomar. Então, como eu tenho 3 no numerador, eu vou pegar uma parte, 2 partes, 3 partes. Ok, até aqui não tem muita novidade. Mas vamos lá. Observe. Esse aqui é o inteiro completo, você concorda? Porque eu peguei todo o inteiro aqui e preenchi ele. Então, eu tomei esse inteiro. Então, por isso que eu tenho 1 aqui. Esse 1 significa que veio desse inteiro. Essa fração, se eu considerar ela, de acordo com o conceito que a gente viu, eu tenho a fração 1/2. Então, eu tenho 1 inteiro mais 1/2. Ah, então quer dizer que o número misto ele é composto de 2 partes. A parte inteira e a parte fracionária. A parte inteira é esse, que saiu desse inteiro. A parte fracionária veio dessa fração. Então, número misto, composto por uma parte inteira e parte fracionária. Nós temos aqui, então, a representação do número misto, que é composto pela parte inteira, que ela fica nessa posição, e composto também pela parte fracionária, que fica aqui. Então, portanto, a primeira parte é o inteiro e a segunda parte é o fracionário. Isso é o que chamamos de número misto. Na hora de resolver problemas, é importante nós conhecermos, então, a representação dos números mistos. Por quê? Muitos desses problemas vão vir representados dessa forma. Então, você tem que saber qual é o significado desse número misto, para que depois você faça as devidas transformações na hora de executar as operações que vamos ver daqui a pouco. Vejamos agora um processo de transformar a fração imprópria em número misto. Então, vejamos como é que funciona esse método. Para isso, vamos utilizar esse exemplo que nós temos aqui na tela. A fração imprópria, porque numerador maior do que o denominador, vamos transformar ela então. O primeiro processo que nós vamos realizar é o seguinte, vamos fazer uma divisão, em que o numerador vai ser o dividendo e o denominador será o divisor. Então, fazendo essa conta, vamos obter o seguinte. Que número que eu multiplico 6 que dá 20 ou mais próximo de 20? Então, esse número é 6. 6 vezes 3, 18. Assim, temos 20 menos 18 é 2. E aí, como que vai funcionar, então, a montagem desse número misto a partir dessa divisão? Observe. O denominador, lembra que o número misto também tem um denominador? E nós já temos pronto, tá? Qual é esse denominador? Esse denominador é o 3. Legal, hein? Então, esse número aqui, que é o quociente, ele vai ser para mim no número misto a parte inteira. E o resto, que nós encontramos aqui, foi 2, será o numerador. Olha que interessante. Agora a gente tem o número misto, né? 6 inteiros e 2 terços. A partir de uma fração imprópria. Qual que era a fração? 20 terços. Nós aplicamos essa regra e encontramos o número misto. Viu como é simples esse processo? Vamos ver agora, finalmente,
as operações com as frações. Então, nós vamos estudar em primeira mão a adição. Nós vamos ver que para operar com frações, precisamos observar alguns detalhes. E esses detalhes nós separamos em dois casos. O primeiro deles é o seguinte. Olha só, os denominadores são iguais. Nesse caso, o que nós precisamos fazer? É simples. Repetimos o denominador e somamos o numerador. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Vejamos um exemplo para compreender. Olha só, nesse caso, os denominadores são iguais. O que a regrinha diz? Que nós repetimos o denominador e vamos somar os numeradores. Olha só, 3 mais 4 vai dar 7. Então, eu obtive uma nova fração, em que, lembrando o caso, né, denominadores iguais. Vejamos mais um exemplo. Agora, com a subtração, será que vai mudar alguma coisa na regra? Não, observe. Então, eu tenho aqui fração com denominador igual e uma subtração dessas frações. Olha só o que vai acontecer. Acontece que basta subtrair. Eu mantenho o denominador da mesma forma que na adição, só que nesse caso, como eu tenho uma subtração, eu vou subtrair o numerador. Então, 4 menos 2, eu obtenho a fração 2/3. Então, viram que esse caso é mais simples, quando os denominadores são iguais? Funciona tanto para adição quanto para subtração. Vejamos agora o segundo caso. Qual é esse caso? Esse caso diz para nós o seguinte. Agora, os denominadores são diferentes. Então, nesse caso, vamos multiplicar cruzado. Mas como assim multiplicar cruzado? E agora? O que fazer? Veja o exemplo. Então, eu tenho um exemplo agora, ó, os denominadores eles são diferentes. Olha só o que a gente vai fazer. Eu disse que multiplica cruzado, não é isso? Então, vamos ver isso. Eu vou multiplicar cruzado. Eu vou pegar o 3 e multiplicar pelo 6. Por isso que eu estou dizendo cruzado, no sentido diagonal. Então, 3 vezes 6 vai ser 18. Então, a primeira multiplicação eu já realizei. Vejamos a segunda. Também vai ser cruzado, só que agora no outro sentido. Olha só. Então, vou multiplicar 4 vezes 4, obtenho 16. Em seguida, vamos multiplicar mais um pouco. Quem será? Os denominadores. Então, olha só, 4 vezes 6, eu obtenho 24. Nossa, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou juntar isso? Presta atenção, olha como é que vai ficar então. Vamos juntar da seguinte forma. Esses resultados dessa multiplicação, a gente vai somar eles. Então, quando a gente multiplicou cruzado, pegou os resultados e somou. 18 mais 16, 34. E esse resultado da multiplicação dos denominadores, eu coloco como denominador. Então, ficou 34 sobre 24. Percebe que não é tão difícil assim? Recapitulando, multiplicamos cruzado nesse sentido e multiplicamos também cruzado no outro sentido. De tal forma que eu multiplico um numerador por um denominador. Depois, um denominador por um numerador. E depois, multiplicamos os denominadores. Agrupamos na seguinte ordem. Observe. Esse dessa diagonal eu coloquei em primeiro. E o segundo eu coloquei nessa posição e juntei. Essa ordem ela vai ser importante. Não agora, mais para frente você vai entender um pouco mais sobre isso. Então, pessoal, vamos ver um exemplo na prática para verificar como isso que funciona? Vamos lá então. Vejamos então um exemplo prático. É o seguinte, um fazendeiro semeia 2/5 de sua fazenda com soja e 3/7 com milho. Então, observe as perguntas. Qual é a fração que representa o total semeado? Letra B.
qual fração da fazenda não foi semeada. Então, nesse caso, nós temos duas situações diferentes. Vamos trabalhar cada uma delas para que nós possamos compreender todo esse processo. Nós temos, então, duas frações, 2/5 e 3/7. Muito bem. Então, é o caso, né, em que os denominadores são diferentes. Pois o denominador aqui é 5, né, nesse caso, e nesse caso é 7. Pois bem, de acordo com o que a gente acabou de ver na nossa aula, nós fazemos da seguinte forma. Eu vou reescrever as duas frações. Então, 2/5 mais 3/7. Por que do mais? Porque a primeira pergunta do nosso problema era qual é a fração da fazenda que foi semeada. Então, a gente vai juntar as duas frações, uma fração do milho e a fração da soja. Vamos juntar, então. Nós aprendemos o seguinte, vamos multiplicar cruzado. Então, aqui eu vou obter 2 vezes 7, 14. Vamos multiplicar cruzado aqui também. 5 vezes 3, 15. Além disso, nós temos que multiplicar os denominadores. Então, 5 vezes 7, 35. Juntando tudo isso aqui, vamos obter, ó, veja, 14 mais 15 sobre o resultado aqui embaixo. Qual que é o resultado aqui embaixo? 35. Portanto, 14 mais 15, 29, sobre 35. Olha que interessante. Então, a letra A já está respondida. Qual fração da fazenda foi semeada? 29, 35 avos. Então, essa é a fração referente à letra A. Agora, vejamos o caso referente à letra B. Vejamos então o caso da letra B. A letra B nos perguntava qual fração da fazenda não foi semeada, tá certo? Então, nesse caso, a fazenda representa para nós o inteiro. Então, a fazenda vai ser para nós o inteiro. Muito bem. Agora, desse inteiro, nós já fizemos um cálculo. Qual o cálculo? Da parte que foi plantada. Então, se eu juntar a parte que foi plantada com a parte que não foi plantada, eu vou obter a fazenda inteira. Então, a parte que foi plantada, nós temos que é 29 sobre 35. Muito bem. Olha que truque legal para você achar o inteiro dessa fração. Eu vou colocar o denominador aqui e vou fazer a seguinte conta. 35 menos 29 é 6. Então, essa fração, para mim, vai ser a fração que não foi plantada, que é a resposta da letra B. Vamos provar isso? Observe o seguinte. Eu vou somar 29 sobre 35, ou 29, 35 avos, somando com 6, 35 avos. Lembra que nós estudamos na aula de hoje como que soma frações com denominadores iguais? Repete o denominador e faz o que com o numerador? Soma. 29 mais 6, 35. Quando o numerador é igual ao denominador, nós também já estudamos, é a fração aparente. No caso, né, vai ser 1. Esse 1, então, é a fazenda, é o inteiro. Tá bom, pessoal? Vejamos agora, pessoal, um caso muito importante das frações. O que eu vou falar agora vai te ajudar em muito a fazer cálculos referentes às frações. Vai simplificar muito a sua vida. Então, eu já te contei, né, a simplificação de frações. Vejamos um exemplo para você entender um pouco mais sobre isso. Observe. Digamos que eu tenha a seguinte fração, 8 sextos. O que significa simplificar? Observe, acompanha comigo.
eu vou pegar essa fração e vou aplicar uma operação nela. Vou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Ah, mas na aula a gente já viu isso. Lá a gente estava falando de frações equivalentes. Agora eu estou falando de simplificação de frações. Observe então. Digamos que eu vou dividir isso aqui, ó, por 2. Tanto o numerador quanto o denominador. Tem que ser a divisão pelo mesmo número, hein, pessoal? Assim, vamos obter 8 dividido por 2, temos 4. 6 dividido por 2, temos 3. Observe, então, que essa é a fração simplificada. Nós dizemos que ela é a fração irredutível. Eu não consigo mais simplificar. Vejamos mais um exemplo para compreender. Temos agora uma fração 12 oitavos. E aí vamos simplificar ela também. Agora eu vou simplificar por 4. Ah, então eu posso simplificar por um número diferente do 2? Claro que pode. Inclusive facilita os seus cálculos. 12 dividido por 4, obtemos exatamente 3. 8 dividido por 4, obtemos 2. Assim, então, observe, a fração que obtivemos, 3/2, ela é a fração irredutível. Ela não permite mais a simplificação. Toda fração que não permite mais a simplificação é dita fração irredutível. Então, pessoal, vamos recapitular o que nós vimos na aula de hoje? O que nós estudamos? Nós estudamos frações equivalentes, número misto, adição e subtração de frações em 2 casos. O caso em que os denominadores são iguais e o caso que os denominadores são diferentes. Além disso, vimos também a simplificação de frações. Então, observe que na aula de hoje vimos muitos conteúdos novos. Então, pessoal, não esqueça de acessar a plataforma Escola em Casa para pegar os exercícios referentes a essa aula. É muito importante que você faça os exercícios para fixar o conteúdo que nós trabalhamos na aula de hoje. Então, fica aqui meu abraço para vocês e até a próxima aula.